Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos nos colocar em pé neste momento para iniciarmos mais este culto na presença do nosso Deus. Amém. Colossenses capítulo 3, apenas lerei, versículo 2: Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Amém. Glória a Deus por isso. Almejamos esse dia da vinda do Senhor e assim também aparecer com Ele em glória. Vamos orar ao nosso Deus, iniciarmos mais este culto ao nosso Senhor. Amém. Pai Celestial, nosso Deus eterno, aqui estamos uma vez mais, reunidos em Teu nome, reunidos em Tua presença, Pai, para Te adorar, louvá-lo na beleza de Sua santidade, clamar a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, em tudo que iremos fazer aqui, ó Senhor, que seja sempre o Senhor à frente dos trabalhos, à frente de tudo que será feito, ó Pai, também todos que irão acompanhar este culto depois, na internet, que possam ser abençoados como nós seremos aqui, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua santa palavra, que a unção do Teu Espírito Santo possa trazer o entendimento das Escrituras aos nossos corações. Nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Assentai, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos adorar a Deus com o hino 348, o novo nascimento. 348. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer.
Deus. 297 é o próximo hino. Que segurança sou de Jesus. Segurança, 297. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esperançoso vivo na luz, amém, sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, ó que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, glória a Deus. Nosso último hino antes da pregação da palavra é o 259, no céu não entra pecado. 259. Aumenta um pouco. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas
as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos nos colocar em pé. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos a mensagem de Deus para nós nesta noite com o pastor Adriano da Silva Ians. Graças a Deus, saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Colossenses 3, versos 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. De nós mesmos nada podemos fazer, de nós mesmos, Pai, não temos nada, mas estamos firmados na Tua palavra. Estamos desejando ficar somente com esta palavra e depender somente da unção do Teu Espírito para trazer a Tua palavra ao povo. Portanto, Senhor, toma o controle nessa noite e fala com cada coração, tanto a audiência aqui presente quanto aos irmãos que estarão acompanhando pela internet. Possa o Senhor descer em cada lar e falar a cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses, né? E tem sido tão maravilhoso podermos estudar a Bíblia. Colossenses, eu falei o quê? Eu falei Filipenses? Não, é os Colossenses. É muito bom podermos estudar a palavra de Deus. Amém. Esses versículos dá a nós a introdução. No versículo 16 é muito claro, né? O que é que deve habitar abundantemente em nosso meio? Fazemos esta pergunta
o próprio versículo começa respondendo. O versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E esse momento tem sido um momento de decisões, né? Onde nós precisamos decidir se nós ficaremos com tradição ou se nós ficaremos com a palavra de Cristo. Para muitos é difícil. Para muitos é uma decisão difícil. Eu conversava ali fora, agora, pouco antes do culto começar, com um irmão ali do Vale do Ribeira, que está tendo seus olhos abertos para a palavra. E você deixar 20, 30, 50 anos de tradição, para muitos não é fácil. Mas eu disse, irmão, a gente precisa ter em mente Hebreus 9, 27, se eu não estou enganado. Vamos aqui, Hebreus 9, 27. Essa escritura é uma escritura evangelística, viu? Você pode frisar ela aí como sendo evangelística. Você usará ela para testificar a sua fé e começar por ela, porque assim também, ou melhor, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todo ser humano vai chegar ao fim, todos nós. E eu falava com ele dizendo, irmão, a gente precisa entender que há algo muito mais precioso para nós, que é a nossa alma. Esse corpo vai chegar ao fim. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Cada um, desde os pequenininhos, as jovenzinhas, até os mais idosos aqui dentro, irão morrer um dia. Todos vamos morrer, vocês entendem isso? Claro, é óbvio. E depois dessa morte, encontrar-se-ão diante de Deus para julgamento. E aí é que a coisa começa a ficar séria. Porque o que você fez aqui, suas decisões aqui vão ecoar na eternidade. Eu disse e digo, isso pesa para mim, isso pesou muito para mim, em noites de sono perdidas. Eu sei que há bons homens íntegros, que têm vindo a público dizer, não estou perdendo noite de sono por causa disso, eu não estou preocupado com isso. Mas eu estava preocupado. Eu perdi noites de sono, porque aqui dentro, eu posso arrumar argumentos, eu posso justificar de muitos e muitos meios, como muitos estão fazendo agora. Agora nós estamos sabendo que é levar chumbo grosso, de tudo que é lado, todos os grupos se unindo contra nós. Agora nós estamos sabendo o que é sofrer o vitupério de Cristo. Por que estão se unindo contra nós? Porque nós dissemos somente a Bíblia, somente Cristo. E quando você está sozinho com Deus, ou deitado na sua cama, quando você perde o sono, você começa a pensar: aqui eu posso justificar, eu posso arrumar defesas, mas aqui dentro algo vai falando no seu coração. O dia que chegar a sua vez,
de cumprir Hebreus 9, 27. O dia que chegar a sua vez de descer à sepultura. Após isso vem o juízo. Você está certo mesmo de que você, com essas argumentações, com essa defesa ao homem, você será salvo? E quando você olha para a Bíblia, você vai ver, Paulo diz, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. É realmente a palavra o que nós temos escrito? Mas eu creio na Bíblia, pastor, há 50 anos. E por que não prega a Bíblia? Nós sim, hoje podemos dizer, não temos nenhum livro senão a Bíblia. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer, Senhor, eu lutei por isso aqui. Aleluia. O Senhor deu para nós foi isso aqui. Amém. Deus não julgará o mundo pelo tabernáculo Brana, pelo tabernáculo da fé, seja qual for o tabernáculo. Deus não julgará o mundo. Eu estou citando as próprias palavras, né, do irmão Brana. Ele não vai julgar o mundo pela igreja católica, pela igreja assembleia, pela batista, mas ele vai julgar esse mundo por essa palavra. Amém. E o dia que chegar a minha vez de ser julgado por essa palavra, eu não quero ser achado em falta. Então, quando Paulo diz habite em vós, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, é porque vai chegar momentos conflitantes. Vai chegar um momento que você tem a palavra de Cristo de um lado e uma interpretação do outro. Você tem que tomar uma decisão. O problema é que você viveu a sua vida com aquela tradição que conflita com a palavra de Cristo, mas você foi ensinado desde criança, por isso se torna tão difícil. Por isso é tão difícil para alguém que se dobra diante de uma imagem feita de barro, desde seus avós, seus pais, na tradição católica. Por isso é tão difícil se desapegar da idolatria. E eu digo para você, a idolatria é algo tão grave que Deus odeia. Se tem uma coisa que enoja Deus, é a idolatria. Ela fede às narinas de Deus. É uma coisa terrível. Deus até que suporta algumas coisas por um bom tempo. Ele é longânimo, mas a idolatria é uma coisa que Ele não suporta. Sempre que Israel se envolvia em idolatria, Deus os abandonava. Não é de se admirar como Deus tem abandonado movimentos por aí afora, que coloca o homem em primeiro lugar. Tenhamos temor. Estamos, como temos ouvido, vivendo dias apostólicos. Estamos vivendo o recomeço. Tenhamos o temor, o cuidado para não deixar o mundo entrar, para não deixar a idolatria entrar. Que o diabo vai rodear, sim. Que Deus nos dê graça para permitir que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Eu vou mostrar apenas um exemplo conflitante. Eu preciso bem claro, eu não vou entrar nesse assunto, apenas um exemplo. Porque as pessoas se apegam, e está sendo tão comum, né? Agora é comum as pessoas, você fala, estou falando do sétimo anjo, mas daí a pessoa pega outro assunto, que não tem nada a ver, e começa, mas e isso? Agora vocês não vão mais receber dízimo, vocês não podem falar de dízimo, mas John Collins, aí inventa, porque se você não sabe, né?
começam a atacar até o irmão lá da América, que nem conheço. Vocês estão na doutrina de um homem que é homossexual. Eu falo, primeiro, eu não o conheço. Eu não estou na doutrina de um homem, estou olhando para a Bíblia. Segundo, eu vi dele a resposta para essa acusação. Ele disse, nunca fui e não sou. Isso foi uma mentira inventada pela maior gráfica que traduz mensagens aí no Brasil, porque eles perderam, inclusive, funcionários que, quando o trabalho foi tão bem feito e fundado na Escritura, a investigação foi tão bem feita, que muitos funcionários dessa gráfica, com sede lá nos Estados Unidos, vocês sabem qual é, não vou citar nome, porque senão é capaz de me processarem também. Muitos funcionários pediram demissão para ficar com a Bíblia. Isso causou revolta. E aí, quando você não tem argumento bíblico para defender, você faz o quê? A estratégia diabólica de sempre. Eu não sei responder biblicamente, eu ataco a pessoa que tem a informação, porque eu quero desqualificar o portador da mensagem, para que a mensagem desqualifique também. É assim. Por isso aqui no Brasil nós também já estamos tendo uma série de coisas que já estão aí em nossa conta, né? Já arrumaram umas 3 amantes para mim, né? Isso que eu tenho por aí. Já arrumaram tanta coisa, e eu fico assim olhando e falo, é assim. Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém. Eu tenho dito, se tem, então ok, vamos assentar, traz aí, faz uma junta com diáconos, traz as provas, testemunhas, não tem precisa fugir de nada não. Diferente do caso anterior, que se bloqueava, não tem nada bloqueado. Mas é assim. Eu não sei responder o argumento, então eu tento fugir do argumento e olhar outras coisas para confundir a mente das pessoas. Oh, Deus. Mateus 24. Nós temos de um lado a palavra de Cristo, de outro lado uma tradição. A tradição diz assim: tem 5 manifestações de Elias. Eu quero que mostre na Bíblia onde é que está escrito isso. Não está. A tradição diz assim: tem que ter um precursor na segunda vinda. Vamos ver o que Cristo diz sobre a segunda vinda? Mateus 24. Vamos ler do 21. Eu já li isso lá algumas vezes, mas isso aqui é bom a gente relembrar. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, do que ele está falando? Da tribulação, né? É isso que você leu aí, né? Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, eu não estou entrando ainda, não vou falar hoje sobre pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Os teólogos de plantão, não é esse o assunto. Tenham paciência, não é? Parece que os que estão contra nós estão mais ansiosos para ouvir a nossa doutrina do que até mesmo os irmãos, né? Agora querem que eu fale sobre o dízimo. Vamos falar, calma. É que eu não estou preocupado com isso. Quem está preocupado com dinheiro que fica jogando. Estão preocupados com dinheiro. Eu não estou preocupado com isso. Se estivesse preocupado com dinheiro, eu estaria seguindo a minha carreira no funcionalismo público. E lá eu tinha muito mais sucesso financeiro. Então, se algum homem, vamos ver o que ele fala. Precursor? Não, vamos ver se tem precursor. Se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Eu já ouvi isso.
a salvação está em determinado tabernáculo. Não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Você está chamando de falso isso? Não, eu estou falando o que Jesus falou. Estou lendo, pelo amor de Deus, leia. Você tem Bíblia igual eu, é só ler. Como diz o irmão José Macedo, você tem que ler mais a Bíblia, gente. As pessoas querem criticar sem conhecer a Bíblia. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto. É só nós que sabemos. É uma coisa que só um grupo vai saber. É secreto. Não acrediteis. Por quê? Vocês me dão licença, eu vou tirar esse paletó. Está quente aqui. E aí ele vai dar como vai ser a segunda vinda. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu poderia seguir lendo, mas aí vai. Então vamos ler, porque trata desse tempo, né? Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Eu só li. Ah, mas é isso e aquilo. Leia, porque de um lado você tem a tradição, do outro lado você tem a palavra de Cristo. Eu posso não saber explicar algumas coisas, mas eu digo, eu fico com a palavra de Deus. Como é que você crê? Do jeitinho que está aqui. E como é que vocês crêem? E a deidade, e a trindade, e a unidade? Eu creio do jeitinho que está na Bíblia. Eu creio que a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo. Eu creio que Ele é o Verbo encarnado. Do jeitinho que a Bíblia diz. Que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Do jeitinho que a Bíblia diz. Então veja, a palavra de Cristo, voltando aos Colossenses, habite em vós abundantemente, quer dizer, em grande quantidade, em toda sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. É o que estamos fazendo agora, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. É em nome do Senhor Jesus, gente. Por isso nós não temos que perguntar para alguém que está querendo ser batizado se ele creu em um homem. Você creu nesse homem como profeta? Não. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Amém. Você está disposto a dar sua vida por amor à sua palavra? Eu pergunto sempre isso. Sempre perguntei e vou continuar perguntando. Porque nós estamos defendendo a palavra. Nós não estamos contra ninguém, estamos a favor da palavra. Esse nome, que Filipenses 2,9, Paulo diz que está sobre todo nome. Vamos lá. É a escritura, a carta anterior.
Você sabe que Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, Paulo escreveu quando estava preso. Essas cartas, né? Filipenses 2,9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Amém. Esse nome, tudo que você for fazer, por palavras ou por obras, você deve fazer em nome do Senhor Jesus. Fulano, você já ouviu essa frase? Ah, o fulano já creu em tudo, só falta crer, né? Só falta. Não, se ele creu em Jesus Cristo, ele já creu em tudo. Se ele creu que o sacrifício na cruz é suficiente para salvar, ele é um candidato ao batismo. Se ele já entendeu que ele era um pecador e que precisa da graça salvadora, ele está arrependido dos seus pecados, ele é um candidato a descer as águas e ser batizado em nome de Jesus Cristo, e ponto final. É assim, é simples, não é? É simples, não precisa complicar muito não. Ainda sobre o nome, né? São João 14, deixa eu ver o que eu anotei aqui de São João 14, 13. Sim. É Jesus falando sobre, já que tudo que você for fazer por palavras ou por obra, então ele vai dar a fórmula da oração. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Há poder nesse nome. Talvez muitos ainda não entenderam, muitos ainda não compreenderam no que é baseada a nossa fé. Fé não é o quanto eu sou bom. Não, nós precisamos entender que primeiro nós não somos bons o suficiente. Então não é o tanto eu sou bom, não. Fé é você entender aonde é que está firmado, aonde é que você está ancorado. Você está ancorado na própria essência de quem é Jesus Cristo. Jesus lá em Mateus 28, 18, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então qual o limite do poder dele? Não há limite. Você concorda com isso? Amém. Não há limite. Aí ele vem e diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações. E é interessante, talvez aí abriria um outro leque, né? Fazer discípulo é ensinar. É isso que estamos fazendo. Não é só a palavra de estímulo, mas é o ensino. Mas é interessante que o mesmo poder que estava em Cristo, tudo que Cristo era, ele delega isso à igreja por meio dessa procuração. Ele diz: tudo o que você pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. É um segredo que não é segredo. Para muitos é segredo, porque ele não conseguiu enxergar isso aqui. Entender que o nome de Jesus tem poder, mas entender e colocar em prática na hora que há a necessidade da fé. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí ele conclui dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. De novo, a palavra de Cristo de um lado, tradição do outro, e você no meio. Eu sei que há muitos irmãos que estão agora, talvez, nessa encruzilhada. Várias pessoas têm feito contato, várias pessoas têm estado em desespero de alma,
Eu digo, irmão, calma. Vai para a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia vai te responder. O Espírito Santo não vai te deixar desamparado. Você tem de um lado a tradição, de outro lado a palavra de Cristo. Com qual você vai ficar? É essa a decisão que você tem que tomar. É difícil desapegar de tradição. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, Ele tem nos dado graça. Amém. De abrir mão da tradição e dizer, eu quero Cristo. Amém. Pode você escolher o que você quiser, mas eu quero Cristo. Amém. Como Josué se pôs de pé lá diante de Israel e diz, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Escolham hoje quem vocês vão servir. Mas em outras palavras ele está dizendo, não interessa quem vocês vão escolher. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu já escolhi. Amém. Eu já decidi. Para mim isso é o absoluto. Aleluia. A palavra de um homem? Não. A palavra de Deus. A palavra de Cristo. Graças a Deus. Nesta igreja, quem tem a preeminência? A palavra de Cristo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E aí, tudo que você for fazer, você faz em nome do Senhor Jesus. Demônios temem a esse nome. Oh, Deus. Enfermidade cai diante desse nome. Aleluia. Portas se abrem diante desse nome. Amém. E agora o versículo 18 começa sendo quase que uma cópia, não é? De Efésios 5. São escrituras correlacionadas, não é? Paulo se preocupava muito com a ordem familiar. E o 18 ele começa tratando com as esposas. E eu gostaria de dedicar um tempinho para nós entender o assunto, desmistificar alguns pensamentos. Paulo diz esposas, ou vós, mulheres. Na João Ferreira de Almeida ele diz sede sujeitas, não é? Aqui na King James diz sede submissa ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Paulo aqui está exortando a esposa a ser submissa. Esse verbo de submissão, ele sempre vai usar isso em outras referências. Eu poderia passar por umas 5 referências, mas isso ia tomar muito tempo. Mas é uma relação de autoridade. Essa submissão, e aí é onde entra o ponto-chave de entender essa palavra. Ela não é uma escravidão. É totalmente contrário a uma submissão de imposição, de obrigação. Mas é uma subordinação voluntária. Quando nós vamos em Efésios e em Pedro, 2 Pedro, se eu não estou enganado, Paulo vai falar um pouquinho antes, deixa eu ver se é Efésios 5, vamos voltar um pouquinho. Porque tem uma palavra aqui que eu gostei muito em Efésios 5. Efésios 5, 21. O 22, se você pega fora do contexto, você tem esse problema, né? Agora, até falar o contexto, já estão nos criticando. Eles vão ficar só com o texto. Sim, é o texto mesmo. Você acertou, é a palavra. Não queremos mais nada senão o texto bíblico, a palavra de Deus. Mas além o que nós queremos, além da palavra, é o Espírito Santo. Amém. Que o Espírito vivifica essa palavra. Essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Agora, o 22, ele diz assim: esposa, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Mas se você para só nisso, você diz, ok, então ela tem que estar sujeita. Mas o versículo anterior, Paulo vem um pouquinho antes, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que coisa, né? Coisa gloriosa esse assunto. A esposa deve ser submissa, sim. Ambos sujeitam-se um ao outro,
Todavia a esposa deve a esse marido esse respeito. Mas o conselho de Paulo não fica só para a mulher, porque aí a pessoa, não, está vendo? A mulher tem que estar lá embaixo. E é a maneira que muitos têm entendido. É a maneira onde fomos ensinados, que a mulher quase como um capacho. Não, não é assim. A família, ela é uma instituição de Deus. Por isso, antes, e é importante frisar isso, antes da queda, antes do pecado, Adão, quando viu Eva, lá em Gênesis, vamos com a Bíblia junto que fica melhor, né? Quando Deus criou Eva em Gênesis 3, 2, 23. Adão olhou para ela e disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi formada de dentro do homem. E é interessante que aqui não tinha pecado ainda, não houve queda, não havia nada disso. Aí Adão vem e diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará, ou a João Ferreira de Almeida, se unirá à sua mulher, e eles serão uma carne. Antes da queda, Adão já estava mostrando que haveria sim uma unidade carnal. Simples, não é? Essa família, ela é uma entidade criada por Deus, essa unidade. Amém. E precisa haver um entendimento e o diálogo de ambas as partes. Porque muitas vezes o homem tem que dar ouvidos à sua mulher. Às vezes a mulher está dando um conselho que vai livrar de uma grande enrascada. Não, mas eu sou o homem, você tem que estar submissa. Vai então sozinho que você vai ver. Às vezes é uma enrascada que ele está entrando e a esposa está ajudando. Por isso, dá ouvido, né? A mesma escritura que fala para a mulher estar submissa, também no versículo seguinte vai mostrar o dever do marido. Não é por ditadura, não é por imposição, mas maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Junto com a exortação às mulheres, então Paulo vem admoestar os maridos para amar vossas mulheres. E acrescenta essa expressão de não vos irriteis contra ela. Outra tradução diz: não sejam ásperos com elas. Seja bruto. Vamos falar num linguajar mais paranaense. Não é? O gaúcho dizia: não seja grosso, não seja estúpido, não seja áspero. Vocês estão entendendo? Amém. Amar é cuidar do bem-estar da outra pessoa, é se preocupar com ela a ponto de se sacrificarem por ela. Aí lá em Efésios 5 nós lemos, essas escrituras são correlacionadas, então deixa anotado aí em caso você leia o Efésios 5. Paulo diz amar suas esposas a ponto de morrer, como Cristo amou a igreja, né? Como que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. Então, essa expressão, ser áspero, gerar amargura, causar sentimentos amargos. O homem, Paulo diz, é a parte mais forte. Ele deve ter o controle sobre suas emoções, a maneira de tratar a sua esposa, para não gerar esses sentimentos nela. Por isso tantos casamentos estão ruindo, porque primeiro, mulheres que não respeitam devidamente seus maridos, homens que não respeitam devidamente suas mulheres. O versículo 20 diz aos filhos, e aí crianças, jovens, adolescentes, prestem bem atenção. Adultos também, né? Porque depois que cresce, você não tem o direito de desrespeitar seu pai, não.
ou sua mãe, né? Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. E aqui é interessante, irmãos, porque quando ele fala a esposa estar submissa, não é uma questão de imposição, mas é uma questão voluntária. Quando é para o filho, a palavra obedecer aqui não é sentido voluntário, mas é um mandamento, é uma ordem. Vocês entendem bem isso? Amém. Quando ele fala para a esposa, ele usa o verbo no sentido de uma submissão voluntária. Quando ele fala para os filhos, não é o voluntário, agora é o obrigatório, é mandamento. É obrigação dos filhos ser obedientes a seus pais. Êxodo 20, 12. Vamos pegar essas referências. Ele vai remeter lá para o Antigo Testamento, desde o princípio, como Deus sempre honrou e prezou por essa obediência dos filhos a seus pais. Êxodo 20, 12, são os 10 mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, você quer viver bem, você quer viver bastante. É a promessa de Deus. Honre seu pai e sua mãe. Teriam outras escrituras, mas o tempo já está passando. Vamos a mais essa. Deuteronômio 5, 16. E é todos no mesmo sentido, né? Jovens, prestem bem atenção nesses versículos, hein? Isso aí deve estar muito bem marcado nas suas Bíblias. Honrarás o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ir bem, você quer que seus dias sejam prolongados, eis aí um segredo. Segredo da longevidade, segredo de sucesso, começa por obedecer os pais, por honrar os pais. Efésios capítulo 6 também é a escritura correlacionada, né? Paulo escreve a mesma coisa que ele escreveu aos Colossenses, ele vai escrever também aos Efésios. E no capítulo 6 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Agora, é obrigação, é imperativo que o filho obedeça, mas não falta conselho também para os pais. E nessa mesma ordem você vai ver em Efésios 5 e 6, né? Pais, não provoquem os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Apesar desse termo, irmãos, né, apesar do termo pai, pais, aqui, incluir pai e mãe, essa advertência parece que ela tende a ser mais forte para os homens. Não provoquem os vossos filhos. Provocar, exasperar, significa fazer com que alguém guarde um ressentimento, um rancor. Porque uma coisa é você corrigir, uma coisa é você dar a instrução, ensinar, a outra coisa é permitir que o seu filho guarde um rancor, e aquilo vai crescendo. Eu tenho visto isso em família. Filhos que não conversam com o pai ou com a mãe. E é o dever dos pais não deixar chegar nesse ponto. Você é o mais maduro, você é o mais experiente, você é para ser o mais sábio. É nosso dever, quando você percebe que a maneira que você... Porque acontece, gente, vamos ser bem sinceros, o dia a dia dentro de casa precisa de muita direção de Deus em tudo. Às vezes você estoura numa maneira de corrigir
E depois você vai ficar refletindo, será que eu precisava falar daquela maneira? Será que tudo precisa ser resolvido na base da pancada, do grito, do xingamento? E aí você percebe, o Espírito Santo vai tendo que corrigi-lo. Você percebe, expressão mais atual, vacilei, eu exagerei. Ao invés de corrigir, você ofendeu, você feriu aquele coração daquela criança, daquele jovem. E Paulo está dizendo, não provoque a ira, porque senão você vai desencorajar. A palavra pesada de um pai, ela fere tanto, ela desanima tanto. Você não tem ideia o peso das suas palavras. Pai e mãe. As palavras de um pai e de uma mãe, elas têm para um jovem quase que ela chega perto da palavra de Deus. Quase, né? Por isso, quando um pai e uma mãe proferem uma palavra ofensiva, isso fere lá na alma. É verdade ou não é? Se alguém alguma vez já ouviu uma palavra pesada de seu pai ou sua mãe, sabe do que eu estou falando? Ela dói. Qualquer pessoa pode falar o que quiser, parece que vai te entristecer, vai, mas quando é o pai ou a mãe, isso te desencoraja, isso te desanima. Pessoas chegam a desanimar até da vida. Tantos casos, né, nós temos visto. Então, eu não estou dizendo que todo caso é por causa disso também. Vocês estão entendendo, né? Mas nós, pais, mães, tem que ter sabedoria. Você não conseguiu controlar, que o ideal é não cair. Não é assim? O ideal é não cair, mas nós somos humanos. O humano pode cair, pode. Eu nunca tomei posição por quem cai. Nunca fui contra. Eu simplesmente digo: você caiu, você tem que levantar. Há meios para os quais Deus deixou perdão e graça a todo tempo. Você caiu? Levanta. Tem graça, tem misericórdia. Só tem um pecado nesse mundo que não tem perdão, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não fez isso? Não, então tem graça para você. Ah, pastor, mas minha vida foi uma vida louca. Não é assim que fala? Não, eu vivi a vida louca mesmo. Você blasfemou contra o Espírito Santo? Não, pastor, coisa de Deus eu nunca abri minha boca contra. Então tem graça para você. Tem perdão. É só você se submeter ao caminho que Deus proveu para você retornar. É simples assim. A graça de Deus é maravilhosa. Então, da mesma forma, em casa, quando você deslizou, você viu que você deslizou, escorregou, você falou de uma maneira que não devia, você proferiu palavras ofensivas, não é feio para você? Chama seu filho, chama sua filha. Eu já fiz isso. Depois tem que, às vezes, chamar a família inteira ali, porque todo mundo viu. Senta todo mundo aqui: olha, gente, eu estou errado. Eu não devia ter falado desse jeito. Eu perdi o controle. Me perdoem, eu vou me policiar. Você fazer isso, da próxima vez que aquilo vir de novo, você vai pensar duas vezes. Você vai pensar: se eu perder o controle, eu vou ter que sentar de novo, pedir perdão de novo. E o Espírito Santo vai começar a te corrigir antes do problema acontecer. Então, isso é muito precioso. Isso é muito importante. Por isso Paulo vai repetir, tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, a mesma coisa. Conselho à esposa, conselho ao marido, conselho aos filhos, aos servos e aos senhores. Amém. Graças a Deus. Você desencoraja seu filho, ele vai ficar abatido. Evite tratar os filhos com crueldade. Trate-os com amor. Não quer dizer que você não deva corrigir, você deve, é seu dever. E há dezenas de escrituras que dão esse direito aos pais, mas tenha cuidado nas palavras que você coloca. Orando juntamente também por nós, para que Deus... eu pulei um monte, né?
22. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Hoje nós não temos a figura do servo, mas você que é um empregado, você que trabalha para alguém, como cristão você deve ser um dos melhores funcionários de sua empresa, porque você não está ali para agradar aos homens. Você é um servo, primeiramente você é um servo de Cristo. E Paulo fala, se não me engano, a Timóteo, em tudo te dá por exemplo. Esse pode ser aplicado ao cristão. Você é um exemplo para os que estão lá fora. Você tem que ter bom testemunho dos que estão fora. Por isso você deve cuidar nas suas ações. Por isso você deve ser um bom funcionário. O bom funcionário, inclusive, traz bênçãos para a empresa onde ele trabalha, para o lugar onde ele trabalha. Jacó foi até a casa de Labão, irmão de Rebeca, onde ele se casa com Leia e depois Raquel, né? E ele trabalha 7 mais 7, 14 anos. 14 anos para Labão. E depois, eu sei que parece que foram 20 anos o tempo que ele esteve fora, na casa de Labão. E durante todo esse período, as riquezas de Labão aumentaram. Isso quer dizer que Jacó foi prejudicado? Não, Jacó voltou com um número gigante de gado, de ovelhas, de família, servos. Jacó voltou de lá rico, muito rico. Mas Labão ganhou com isso também. Está lá em Gênesis, você vai lendo essa história, eu fico maravilhado, porque a simples presença de Jacó lhe trouxe bênção à casa de Labão. A simples presença de um cristão cheio do Espírito Santo traz bênção naquela empresa, ou naquele lugar, naquele trabalho. Seja você uma bênção, não uma desgraça, né? Aquele que só causa intriga, só causa problema. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo que você pegar para fazer, faça de coração, como ao Senhor e não aos homens. Pensa assim, eu estou fazendo isso ao Senhor. Quando você vem praticar, depois da ceia, o ato de lavar os pés, você pensa, eu estou fazendo isso em Cristo. Amém. Que privilégio, né? Quando você for fazer um ato de caridade, você está fazendo ao Senhor e não aos homens. Porque isso tudo nós já aprendemos na carta de Tiago, o amor, tanto o amor fraternal quanto o amor ágape. Tiago diz assim, a pessoa está passando necessidade, você diz, eu vou orar por você. Ele está com fome, não adianta você orar por ele. Você vai dar comida para ele. Nós estamos estudando, já lemos isso ali em Curitiba, se vocês estão acompanhando, né, o estudo da Epístola de Tiago. Tiago fala muito franco sobre isso, é o Evangelho na prática. Então faça, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que o do Senhor, a recompensa, né, vocês vão receber a recompensa da herança, é do Senhor, porque servis a Cristo o Senhor. Mas quem faz errado, recebe pelo erro que fez. Não há acepção de pessoas. E essa acepção não é para... Aqui ele não está falando do benefício, não é? Que Tiago fala quando chegava alguém na igreja, ou se é importante, manda sentar na frente. Se é um pobre, manda sentar lá atrás. Não é esse tipo de acepção, mas a acepção aqui é de pagamento pelo erro. Ou seja, não importa quão importante você seja, não importa quão religioso e quão destacado seja na igreja ou em qualquer posição social, não importa. Se você fez errado, você recebe pelo erro que fez. Ouvi ontem, né? Eu não sei se todos assistiram o culto ali em Cajobi. Eu gostei muito da frase, a conta chega. Você vai passando o cartão, e é bom comprar um cartão. Passa o cartão. Mas vai chegar um dia que a conta chega.
E aí você tem que pular para pagar essa conta. E enquanto eu ouvia isso, eu pensava, meu Deus, misericórdia. A conta chegou para muitos. A conta está chegando para muitos. Que Deus nos ajude. Que isso não deve fazer de nós achar superior. Isso deve nos colocar mais em humildade. Senhor, nos ajude. Tem misericórdia de nós. Amém. Aleluia. Não deixa a gente ir por uma vereda que não seja a vereda da justiça. Amém. Não deixa a gente desviar por algo que não seja a tua palavra. Porque às vezes a conta chega e você não tem dinheiro para pagar. Aleluia. Às vezes o cheque cai e não há fundo lá para pagar. Eu quero que quando chegar tenha fundo para cobrir. Amém. Seja bênção, não é? A humildade precede. Como é que era a frase? A glória ou a vitória. E a arrogância precede a queda. Veja lá, vou ter até no status aí. Muito boa essa frase. Deus tem sido maravilhoso. Conserva-te humilde. Amém. Que Deus nos mantenha. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Veja no status ali, eu coloquei essa frase. Ali está mais fácil. Os últimos ali. Agora eu nunca fiz feio com isso, né? Muito boa. A humildade precede a honra, assim como a Isso. soberba precede a ruína. A humildade precede a honra, assim como a soberba precede a ruína. É baseado nesses capítulos de Provérbios, né? Que Deus te mantenha humilde, que Deus me mantenha humilde. Mesmo quando chegar o dia de ser honrado, permaneça humilde. Que Deus continuará te honrando. Amém. Senhor Deus, Graças a Deus. tem sido dias tão maravilhosos Amém. Pai. de poder caminhar sob a luz de Tua palavra. Graças. Há muito em nós, Senhor, Oh, que precisa ainda aleluia. ser deixado de lado. Amém. Eu tenho visto nesses dias como o Senhor nos tem já libertado de tanta coisa. Aleluia. Temos tido testemunhos de irmãos dizer eu lutava contra determinada coisa por muitos anos. Oh, Deus. E desde que começamos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, isso me deixou. Eu venci. Glória a Deus por Amém. isso. Senhor, graças. O Senhor tem nos dado vitórias. Sim, Jesus. E nós cremos que isso é um preparo apenas para o que está por vir ainda. Graças. Um derramar do Teu Espírito Santo na igreja. O poder do alto. Pessoas conhecendo o Evangelho, sendo batizadas nas águas para o perdão de seus pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. E um grande reavivamento rompendo nessa nação. Graças. Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Aleluia. Tira de nós aquilo que é excedente, aquilo que está sobrando. Deixa-nos entrar na Tua presença de corpo, alma e espírito. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o irmão Edmar em Araras, irmão Isaac em Itanhaém, São Paulo, irmão Marcos Croscato em Limeira, São Paulo. Estão
acompanhando, né, todas as programações. Amém. O irmão Marcos Croscato já comunicou, né, que estará congregando conosco já desde o começo dessa semana. Deus abençoe também o irmão Isaac, ali em São José dos Pinhais, também está congregando já conosco e tem enxergado estas verdades. A todos que estão, a muitos outros, né, que estão estudando, mas que pedem, não fala meu nome ainda, porque senão a coisa ferve aqui. A vocês todos, né? Deus abençoe. E estamos orando. Quando eu falo que estamos orando, não é simplesmente demagogia, mas é porque estamos orando mesmo por cada um, todos os que estão sofrendo por causa dessa palavra. Amém. Fiquemos em pé. Amado Senhor, nós damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção no retorno aos nossos lares. Livra-nos de todo mal e perigo, dos acidentes no caminho. Pai bendito, e continue-nos, Senhor, enchendo-nos com o Teu Espírito Santo a cada momento. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos por cada um desses irmãos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Aí semana que vem